Uma ferramenta muito importante para a nossa luta se chama direitos humanos. Você conhece os direitos fundamentais de todos os cidadãos? Já pensou como podemos acionar esses direitos para reivindicar dignidade para as pessoas atingidas pela hanseníase? No episódio de hoje, o advogado voluntário do Mohan, Carlos Nicodemos, vai compartilhar noções importantes desse campo. Eu sou Fortino Pinto e você está no EAD do Mohan. Olá, eu sou o Carlos Nicodemos, advogado, e sou colaborador do Mohan, há mais de 25 anos contribuindo com o debate sobre os direitos humanos das pessoas atingidas pela hanseníase. E esse vídeo tem como objetivo trazer uma reflexão sobre os direitos humanos das pessoas atingidas pela hanseníase. Nós sabemos que o Estado brasileiro tem uma responsabilidade a partir de compromissos assumidos não só no campo interno, através da Constituição Federal e de leis federais, mas também no campo internacional, com os tratados internacionais sobre direitos humanos. E é sobre isso que nós vamos falar. A primeira parte da nossa reflexão diz respeito como nós, enquanto uma nação, enquanto um Estado de Direito, tem trabalhado o tema dos direitos humanos em relação às pessoas atingidas pela hanseníase. Nós precisamos entender que o processo de afirmação, de compromisso dos direitos humanos, passa necessariamente pela leitura que devemos fazer a respeito da democracia brasileira. Exatamente. Desde o final da década de 70, início da década de 80, nós começamos um processo de redemocratização do Estado brasileiro. E isso culmina com a nossa Constituição Federal, no final da década de 80 e 88, que é a pedra fundamental dos direitos e garantias individuais de todo cidadão, inclusive das pessoas atingidas pela hanseníase. Nessa perspectiva, é preciso ressaltar que democracia e direitos humanos caminham juntos, e o Mohan tem dado uma grande contribuição nesse processo. Digo isso porque, na construção das políticas de direitos humanos para as pessoas atingidas pela hanseníase, nós temos na história que o Mohan participou de vários conselhos temáticos em âmbito federal, insistindo e persistindo na construção de políticas públicas de direitos humanos. Isso constitui um sistema interno de direitos humanos. E é a partir do artigo 5º da Constituição, onde estão consagrados direitos como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à organização, à associação, somado aos direitos sociais, econômicos e culturais, como o direito à saúde, que é o ponto de políticas públicas de direitos humanos. Na perspectiva de trabalhar o conceito de saúde numa lógica de políticas públicas e que possa promover a reintegração de todos, não só na perspectiva do tratamento da doença, mas também na reintegração social de todos. Então, essa primeira parte, nós devemos considerar que toda a luta a respeito dos direitos humanos no Brasil, liderada pelo Mohan, enquanto a maior referência nacional latino-americana em relação ao tema da hanseníase, no Brasil passa necessariamente pela afirmação e reafirmação da Constituição Federal no que diz respeito aos direitos fundamentais ali relacionados, como o direito à vida, como o direito à associação, como o direito à saúde, como o direito à própria reintegração social, um direito de não ser discriminado, o direito de ter um dano reparado por parte do Estado, que são todos direitos fundamentais que constroem então um conceito de cidadania e que nós devemos levar adiante sempre na perspectiva de reafirmar a cidadania de todas as pessoas atingidas pela hanseníase e todos os desdobramentos históricos que nós tivemos aí, inclusive no que diz respeito aos filhos dos separados, que nós vamos falar um pouco mais adiante no que diz respeito aos direitos desse segmento dentro do tema da hanseníase. Sendo o Brasil um Estado de Direito, com uma Constituição Federal que reconhece os direitos fundamentais de todo cidadão, inclusive das pessoas atingidas pela hanseníase, é preciso também destacarmos o compromisso que o Brasil assumiu na década de 90, especialmente na década de 90, em relação aos direitos fundamentais. E aí nós podemos mencionar vários tratados que foram criados e que o Brasil assumiu
subscrevendo e ratificando, inclusive se submetendo a sistemas de controles internacionais. É preciso voltar um pouquinho e dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais é um ponto de partida em 1948 e 1966. Mas, depois disso, especialmente com o processo de redemocratização do Estado brasileiro, nós tivemos o Brasil assumindo vários compromissos no campo dos direitos humanos. E aí gostaríamos de destacar o compromisso do Estado brasileiro com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. No final da década de 90, o Brasil não só ratifica o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, reconhecendo não só a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem sede em Washington, mas como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem sede na Costa Rica. E o Brasil é subscritor do Pacto da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, assumindo ali vários compromissos, inclusive com as pessoas atingidas pela hanseníase. A questão de uma proteção judicial, quando não se reconhece, por exemplo, no Brasil internamente, o direito dos filhos de separados de serem indenizados pela ação do Estado lá na década de 60, 70, quando eram retirados compulsoriamente de suas famílias, crianças e adolescentes, hoje adultos, e ainda não receberam a reparação do Estado brasileiro, é preciso dizer que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos da OEA, ele reconhece e protege esse direito, devendo o Estado brasileiro garantir essa indenização, sob pena de ser processado internacionalmente e a própria Comissão Interamericana determinar que essa indenização seja feita. Podendo, inclusive, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos determinar, recomendar que o Estado brasileiro garanta essa indenização para os filhos dos isolados, os filhos separados dos isolados e que precisam dessa reparação por uma questão de dignidade e de direitos humanos. Agora, nós temos aí um grande arcabouço interno e internacional. A nossa Constituição, nós temos os tratados internacionais, mas precisamos avançar nessa luta. E nesse sentido, é preciso ressaltar mais uma vez e destacar o trabalho que o Mohan desenvolveu. A Lei 11.529 de 2007, ela trouxe uma garantia pecuniária para todas as pessoas isoladas pela política da chamada polícia punitiva que vigiu no Brasil lá na década de 30, 40 e que isolava compulsoriamente as pessoas atingidas pela hanseníase. Nós temos hoje cerca de 5.300 pessoas que se beneficiam de um pagamento de uma quantia mensal de modo a reparar esse dano. A luta nesse momento é que nós possamos aprovar o projeto de lei 2104 de 2011, que assegura aos filhos daqueles que foram isolados e que foram separados compulsoriamente uma indenização. Para isso é fundamental, acima de tudo, que haja uma organização de todos os atingidos e aqueles que foram, na história, afetados por essa política excludente do Estado. Nesse sentido, o Mohan cumpre um papel fundamental e estratégico. Unidos, nós chegaremos muito mais rápido na perspectiva desse direito de serem reparados os filhos daqueles que foram isolados e que foram retirados compulsoriamente da sua referência familiar. É bom que se registre que toda criança e adolescente tem direito à convivência familiar. E por mais que isso seja uma prática, tenha sido uma prática no passado, é preciso ressaltar que o direito à família é um direito reconhecido pelo Estado brasileiro, inclusive internacionalmente, há muitos anos atrás. E aí é preciso adotar as medidas objetivas que possam reparar esse dano. Então, procurar o Mohan, objetivar uma ação, preparar uma ação de indenização individual, tudo isso é possível para construir o caminho de modo que a gente possa, de uma vez por todas, forçar que o Estado brasileiro espontaneamente aprove o projeto de lei 2104 de 2011, que foi incorporado pelo projeto de lei 4907 de 2012 e garanta a toda a pessoa atingida pela política de exclusão dada na retirada compulsória de crianças e adolescentes daqueles que foram isolados no passado, uma indenização, como uma questão de dignidade e de respeito à cidadania de todas as pessoas afetadas pela hanseníase.